A paz do Senhor, queridos. Muita alegria, com muita satisfação, estamos novamente entrando no seu lar com esse programa abençoado, um programa de mensagens bíblicas, mensagens edificantes, que tem como propósito abençoar sua vida, abençoar sua família, trazer a todos vocês que nos assistem nesse momento, irmãos e amigos, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento do plano redentor do nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, mensagens que, por certo, vão beneficiar a sua vida, vão beneficiar a sua família, vai trazer o entendimento e, através do entendimento, por certo, haverá também transformação em muitas vidas. Mas antes de começar a pregar, eu quero fazer uma oração inicial, pedindo ao Senhor que nos conduza no momento da ministração da palavra, que o Senhor abençoe o teu coração, a tua mente, o Espírito Santo de Deus ilumine o teu entendimento para que você possa compreender as verdades de Deus, a verdade que liberta, aquela verdade da qual Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar juntos? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço nesta manhã tão abençoada, ó Pai, quando nós estamos nesta programação, transmitindo a Tua palavra, transmitindo os Teus santos ensinamentos. E eu te rogo, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que vidas sejam abençoadas. Senhor, que todos aqueles que nos assistem nesse momento possam ser alcançados pela Tua palavra, o Teu Espírito Santo operando em suas vidas, operando em seus corações, de maneira que eles possam compreender a Tua palavra possa frutificar em suas vidas e possamos, Senhor, ter testemunho de vidas transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Evangelho. Continua abençoando os marabaenses, todos aqueles que habitam nesta belíssima cidade, as cidades vizinhas que são alcançadas também por esta programação, que todos sejam abençoados, alcançados pelo Teu braço forte, pela Tua mão salvadora. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, querido, nesse momento que você está se preparando, com certeza, para ir ao seu trabalho, mais um dia de labor, mais um dia de luta. E nós sabemos, como seres humanos, que é gerado no coração dos homens, dos seres humanos, a incerteza com relação àquilo que há de acontecer, àquilo que há de vir. Em geral, nós vivemos uma vida assim muito tensa, uma vida muito estressante, devido às preocupações com aquilo que há de vir. Mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos voltar o nosso pensamento, a nossa mente para Deus e compreender que há um Deus que rege todas as coisas, há um Deus que tem o domínio de todas as coisas, o domínio do mundo, na verdade, está nas mãos do Senhor. Jesus Cristo, ao ressurgir dentre os mortos, ao ressuscitar, ele disse aos seus discípulos: todo o poder e toda a autoridade me foram entregues no céu e na terra. Então, a nossa mente precisa estar voltada para Deus. Nós precisamos estar com o nosso olhar focado em Deus para que a esperança esteja sempre bem viva em nosso ser. O homem sem esperança é um homem que tem uma grande tendência para o fracasso, para a desistência. É a esperança que nos anima, é a esperança que nos faz avançar. E esta esperança, ela deve estar em Deus, deve estar no seu Filho Jesus Cristo, pois você é conhecedor do grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício de Cristo no Calvário foi uma manifestação do amor de Deus. Por isso, há um texto na Bíblia Sagrada que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, e o versículo 16. É um texto muito conhecido. Eu ainda, quando criança, quando estava na igreja, aprendi, porque ouvi muitas vezes os irmãos recitando esse versículo, que é muito profundo. Ele realmente tem um valor que nós não podemos mensurar.
e que traz para nós assim, a esperança, a confiança em um Deus que ama. Deus ama. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, mas Deus continua nos amando. Então o texto em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba a dimensão do amor de Deus. Deus poderia manifestar o seu amor oferecendo, quem sabe, um dos seus anjos, dos seus filhos lá no céu. Ele poderia ter apresentado a nós, quem sabe aqui mesmo na terra, um animal para manifestar o seu amor, mas isso foi muito pouco aos olhos de Deus. Deus quis manifestar esse amor tão grande, tão imenso, que o próprio Jesus diz que Deus amou de tal maneira. Vejam só, não é descrito nesta expressão a dimensão do amor de Deus. Mas Jesus completa dizendo, ele amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo. E você sabe, talvez você já tenha ouvido falar que no princípio de tudo, na criação dos céus e na terra, ou na eternidade, Jesus, como Filho amado, Jesus como Deus, sendo Deus, ele estava criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso, na eternidade, ele não é conhecido como Jesus. Ele é conhecido como Jesus a partir do momento que ele vem à terra, a partir do seu nascimento. Ele recebe o nome de Jesus como Salvador do mundo. Mas no princípio, segundo também os escritos de João, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, a palavra em ação. Ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava criando todas as coisas. Diz a palavra, sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então perceba a posição do Senhor Jesus Cristo na eternidade, como a palavra, como o Verbo, a palavra em ação, criando todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa era a posição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma posição de governo, de domínio, tudo estava sujeito a ele, sujeito ao Pai. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, criando todas as coisas, até que veio o momento do ato da criação do homem, que foi feito, veja só, o homem foi feito para louvor e para a glória de Deus, exclusivamente para louvor e para a glória de Deus. Mas, infelizmente, o homem transgrediu, o homem fracassou no propósito e transgrediu contra Deus. Em razão da transgressão, em razão do pecado, a humanidade passou a viver todas essas calamidades, essas aflições, essas angústias que nós também vivemos no presente século em que nós estamos vivendo. Nós vivemos as mesmas aflições, os mesmos sabores, as mesmas angústias, os mesmos temores que todos no passado passaram ou sentiram. Mas veja, o amor de Deus foi revelado. Deus, por nos amar, Deus, por não querer nos destruir, por não querer derramar a sua ira sobre nós, Deus então manifesta o seu amor. Diante de tudo que Deus já havia manifestado, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua provisão, provendo os homens de tudo que eles precisavam. Sim, você sabe disso. Desde o princípio do mundo, nunca faltou o pão de cada dia, nunca faltou a chuva para regar a terra, os peixes, os animais, enfim, tudo que o homem precisa, Deus lhe concedeu. Mas isso não foi o suficiente para um homem compreender este amor. Então Deus dá o melhor que havia no céu, o melhor de Deus, o dom perfeito de Deus, foi Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, a palavra que estava em ação, criando todas as coisas, juntamente com o Pai, criando tudo. Ele agora se faz carne, habita entre nós. Ele passa a sentir todas as nossas necessidades, todas as angústias, as aflições que os homens sentem, Jesus está ali vivenciando, mas o grande diferencial
é que Jesus foi um homem perfeito. Ele não pecou, ele não transgrediu, ele não cedeu às tentações, às seduções da vida por nos amar. Ele foi um homem perfeito, um homem íntegro, um homem com a vida moral perfeita e a sua vida espiritual, uma comunhão perfeita com Deus, sempre em oração, sempre pregando a palavra, sempre pregando as boas novas. E além disso, manifestou o que Deus realmente é, através das curas, a manifestação das curas divinas, onde os cegos viam, os surdos ouviam, mudos falavam, os coxos paralíticos eram levantados, os mortos eram ressuscitados pelo poder da palavra de Jesus. Essa foi a grande manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo. Muitos benefícios foram trazidos para os seres humanos. A palavra que se fez carne, a palavra viva de Deus, habitou entre os homens e os ensinou como andar na presença de Deus. Esse foi o grande amor. E veja só, querido, parecendo ainda muito pouco toda essa manifestação, Deus resolve então agora dar o seu Filho como sacrifício para morrer em nosso lugar. Porque havia uma exigência por causa da transgressão, por causa das nossas transgressões, nós estávamos sentenciados a uma morte eterna, estávamos sentenciados a sermos destruídos. No entanto, Jesus vem e se oferece como sacrifício perfeito, o sacrifício vivo, o sacrifício que manifesta o amor de Deus, onde Cristo morre pelos pecadores, onde Jesus morre pelos transgressores, Jesus morre pelos ímpios. O apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, ele diz que pode ser que alguém tenha ousadia, tenha coragem de morrer por um justo, morrer por alguém bom. Pode ser que alguém tenha esta coragem de dar a sua vida por alguém bom ou por alguém que seja justo. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, Deus manifesta o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, perversos, transgressores, sem afeição natural. A impiedade estava realmente dominando os seres humanos, o império do pecado, o império da impiedade, mas Jesus vem, Cristo vem, Ele habita entre nós e manifesta o seu amor, manifesta a sua bondade. Se você puder abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, como eu falei no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Outras versões diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que amor indescritível é este. O amor em que o Senhor Jesus está em uma posição de honra nos céus, dominando o universo, e de repente, por amar, por nos querer salvar, ele se submete a esta condição de tomar a forma de homem, a forma de servo, fazer-se semelhante aos homens, e nessa condição, sujeito às tentações, às fragilidades, embora ele não tenha cedido em nada, mas estava sujeito como homem. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus chorou ao ver situações que estavam trazendo tristeza para os corações de pessoas, como na morte do seu amigo Lázaro, que já há 4 dias estava sepultado. A palavra revela que Jesus chorou, ele teve os nossos sentimentos, ele viveu entre nós para nos compreender bem de perto, para sentir tudo aquilo que nós sentimos e poder então, uma vez exaltado por Deus, ser, como diz a palavra do Senhor, um sacerdote, um sumo sacerdote, compassivo, cheio de compaixão,
porque Ele nos compreende. Então veja que Jesus, Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e o versículo 8 ainda diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que demonstração de amor. Ele, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo ao se entregar aos transgressores que estavam em busca da sua pessoa para lhe acusar, para lhe julgar, para lhe condenar a uma morte de cruz. Agora, qual foi o pecado do Senhor Jesus? Porventura, amar é um pecado? Porque o que Jesus fez foi amar. Ele nos amou, ele mostrou toda a bondade de Deus. Todos aqueles que pediram a misericórdia, o socorro, a ajuda de Jesus, ele manifestou seu favor, a sua bondade, trazendo-lhes então a cura, o alívio para aquilo que lhes atormentava. Quantas pessoas atormentadas por Satanás foram libertas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E tudo isto era o quê? A manifestação da bondade de Deus. Porque, segundo Hebreus, capítulo 1, o autor diz que Jesus Cristo é a imagem exata de Deus. Aquilo que Deus é, Jesus veio e manifestou. Presente entre os homens, ele manifestou toda a bondade de Deus. Então veja que ele humilhou-se a si mesmo, ele se entrega aos homens, ele se sujeita às chicotadas daqueles soldados romanos, soldados guerreiros, que batiam em Jesus sem piedade, sem compaixão. A palavra diz que colocaram nele uma coroa de espinho, zombavam dele, vestido de linho fino, e zombavam dele, se ajoelhavam, escarnecendo, adorando, sem saber eles que um dia, eles se encontrarão com este Cristo glorificado, com esse Jesus glorificado, e então eles serão julgados por tudo aquilo que eles cometeram, porque não aceitaram a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus foi rejeitado. E eles escarneceram, zombaram, e Jesus se submeteu a tudo isto, até a morte e morte de cruz. E você conhece essa história. Agora, precisamos nos alegrar, nos regozijar em Deus, porque, embora ele tenha sofrido tudo isto, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, a morte não teve domínio, poder sobre o seu corpo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, glorioso, poderoso, imortal, incorruptível. E agora, o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele diz o desfecho de tudo isto. Ele diz que em razão de Jesus ter se humilhado, ter sido obediente até a morte e morte de cruz, Paulo então diz, pelo que também, em razão de toda a sua humilhação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome que se possa invocar nos céus e na terra. O nome de Jesus está acima de todos eles. Todos os nomes, sejam potestades, principados, se sujeitam ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo então conclui dizendo, pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma necessidade de que os homens reconheçam esse poderio de Jesus. Há uma necessidade de que as autoridades constituídas, civis e militares, soberanos, príncipes, seja qual for a posição que esteja exercendo, há uma necessidade que reconheça que Jesus Cristo é o Senhor para a salvação da sua vida, para a salvação da sua alma. Porque se não reconhecerem agora, há um dia determinado por Deus em que Cristo julgará os vivos e os mortos. E naquele dia, cada um será julgado segundo as suas obras, diz a palavra do Senhor. Mas
para os justos, para os retos, para aqueles que amam a salvação do Senhor, a palavra diz que resplandecerá o sol da justiça. O sol da justiça, Jesus, ele tem nos declarado justos. Jesus tem nos justificado. Jesus tem nos isentado de toda a culpa, toda a condenação. De toda a condenação, Jesus tem nos isentado e tem nos declarado justos. Somos justos diante de Deus, justificados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa compreender esta palavra de Deus. Eu peço a Deus que o Espírito Santo lhe esclareça, ilumine o seu entendimento, a sua mente, para que você possa compreender as verdades de Deus e possa ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Somente Cristo pode transformar a tua vida, somente Cristo pode te libertar da escravidão do pecado. Somente Cristo, através da ação do seu Espírito, pode regenerar a tua vida e fazer de você uma nova criatura para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero já nesse final fazer também uma oração, orando por você, pela sua família. E se você aí, onde você está, você entendeu a palavra, entendeu essa mensagem e quer aceitar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, faça isto. Faça isto. É o que eu tenho feito e milhões no mundo têm feito, confessado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Faça isto e Jesus vai mudar a tua história. Você que está desviado, é o momento propício. Deus tem te favorecido neste momento, dando-te a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Se você quer se reconciliar, ajoelhe-se onde você está e receba esta oração e o perdão em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento pregando a tua palavra. Senhor, eu compreendo que nós somos apenas um vaso, um instrumento do teu amor, para que através de nós, daqueles que pregam, daqueles que proclamam a tua palavra, Senhor, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas e sejam libertas pelo poder da tua palavra. Somos apenas o instrumento, Senhor, mas entendemos que é o teu Espírito Santo que vai em busca, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço que nesse momento o teu Espírito Santo faça uma obra gloriosa, convencendo estas pessoas da necessidade de se voltarem para Deus, para Jesus. Os cristãos que me ouvem neste momento sejam fortalecidos através desta palavra, tendo em seus corações a convicção e a certeza que o nome de Jesus está acima de todo nome e que no nome de Jesus nós recebemos bênçãos, milagres e também o perdão dos pecados. Perdoa estas pessoas que porventura estejam agora ajoelhadas, rogando o teu perdão. Perdoa, Senhor. Limpa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As vidas que estão agora diante de ti, se reconciliando contigo. Ah, Senhor, o ministério da reconciliação é tão glorioso. Oh, a tua palavra diz que Jesus estava aqui na terra, reconciliando os homens contigo. E nós agora recebemos também, Senhor, esta incumbência de pregar a tua palavra para que os homens sejam reconciliados também contigo, Pai. Faz esta obra gloriosa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus Cristo.